Olá pessoal, eu vou apresentar aqui o trabalho da segunda unidade da disciplina de Sistemas em Tempo Real, da UFRN. Eu me chamo Gustavo Jerônimo e a minha dupla no trabalho é Maria Jamile. Eu vou mostrar aqui primeiro o código, como é que ficou, como é que foi a implementação. Em seguida mostrar como é que ficou o resultado final do nosso projeto. O projeto consiste em fazer um HTOP, né, um gerenciador de processos do computador, só que com interface gráfica que a gente possa filtrar e executar os comandos normalmente que a gente teria no terminal, de matar o processo, parar ele, mudar sua prioridade, e tudo isso com interface gráfica. Então, para fazer isso, eu utilizei o Qt Creator, utilizando C++, né, como linguagem, e utilizando o Qt Creator para gerar as interfaces do projeto. Passando aqui rápido pelo código, a lógica principal foi a coisa que precisou ser sempre atualizada eram os dados dos processos, né? Como eles ficam rodando o tempo todo, ficam executando, a sua prioridade muda, pode mudar dependendo de um programa novo, e o quanto que ele está exigindo do computador também. Então aqui a gente colocou para ele sempre copiar o texto do processo e para ele poder pegar o uso da CPU, né? E aí a gente botou um timer aqui para ele poder executar de tempos em tempos, né? E aí fazer essa verificação e ir atualizando na interface os dados que a gente está exibindo para o usuário, né? No caso de o comando, o nome, a CPU que está sendo executada e até o PID, né? Daquele processo. Em seguida, a gente fez a função de copiar o texto. Ela basicamente executa aqueles comandos que a gente aprendeu nas aulas, de pegar os dados daquele processo, né, com o comando PS, e aí as flags que a gente utiliza para pegar aquelas informações que a gente precisa. Para fazer isso, a gente gerou um arquivo TXT, e nesse arquivo TXT a gente primeiro gera esses dados, depois coleta eles e exibe para o usuário. Aqui a gente verifica se tem algo no filtro. Se tiver algo no filtro, se não tiver algo no filtro, na verdade, a gente executa padrão mesmo, pegando do jeito que está lá. Se tiver, a gente vai levar em conta esse valor do processo, né, que ele está querendo filtrar, e utilizar ele na nossa busca, né, também. E aí a gente consegue filtrar pelo que o usuário está querendo. Para a leitura do processo é bem simples também, a gente verifica nesse arquivo o que é que a gente gerou, o que a gente teve da execução dos comandos, e aí a gente coleta isso e exibe esses dados para o usuário. Em seguida temos as funções que foram utilizadas tanto para as interfaces, né, como para a gente auxiliar a gente aqui. Essa copia texto seria para copiar o texto PID, underline PID seria para copiar o PID daquele processo, né, saber qual é o número de identificação dele. Essa função aqui do kill button, né, que seria o botão de matar processos. E aí para fazer isso, tanto na do pid aqui como na do kill, a gente utilizou, né, a função kill, que eu vou mostrar para frente, que ela é basicamente uma abstração do sinal de você poder matar um processo, né? Ficou um pouco mais separado isso. Aqui está a função do botão de parar um processo. E aqui também passamos sinal para ela com o sig stop e o PID dela, né? Ahn, o de count, né? Esse botão de count também passamos aqui o sinal para ele, o PID dele. Copiamos o texto do PID, né? E aí atualiza o PID e aí passa para ele na função kill e o sinal. Esse aqui seria o botão de prioridade, na realidade o input de prioridade. Então, quando ele terminar de editar e der o Enter lá para selecionar, a gente vai fazer a verificação. Que no caso seria pegar a prioridade que a gente tem, pegar o PID desse processo, e aí utilizar esse PID e a prioridade que ele está querendo setar para aquele processo, né? E aí a gente consegue mandar esse sinal para ele setar a prioridade para aquele processo. No o input da CPU também é a mesma lógica, só que agora para o input da CPU. Essa função aqui de CPU usage seria a porcentagem que a gente está utilizando da CPU para poder ser exibida no programa. E aqui foram os comandos que a gente utilizou para pegar os dados específicos de cada CPU, né? Então a gente pegou os status da CPU 1, 2, 3, 4 do nosso sistema, do nosso computador. A gente gera um arquivo em cima disso para a gente poder armazenar. E depois desses comandos a gente seta esses valores em cada um das barrinhas de progresso que a gente tem lá na interface. E é basicamente esse o código, né? A gente deixou aqui no main window as funções e no main window.h as funções declaradas e as variáveis que a gente utilizou para o projeto. É isso. Bom, agora eu vou mostrar aqui como é que ficou o nosso resultado visual, né? Do nosso projeto.
como é que foi a implementação. É, aqui, só para mostrar um pouco, aqui temos os inputs, né, assim como os botões de você poder matar, o P, dar o stop e o count. É, e aqui a gente tem também as informações do usuário que está executando o projeto, assim como o comando dele, a porcentagem que ele está usando da CPU e o PID daqueles processos, né? As CPUs aqui eu desliguei para essa apresentação porque fica um pouco lento colocar os dados aqui. Como ele fica verificando o tempo todo, ele acaba demorando, executando bem devagar o projeto. Então eu optei por mostrar primeiro isso aqui, depois eu mostro com a CPU funcionando. Bom, para mostrar o filtro, eu vou executar aqui o projeto que a gente viu nas aulas, que é o de família. E aí eu vou filtrar aqui por família. Você viu que ele tá aqui, né? Tá conseguindo filtrar direitinho. Matar o processo também, né? Vou matar o processo 2497. Você viu que ele matou. E o 2167, eu vou parar ele. Isso. Em seguida, a gente pode fazer o teste aqui de prioridade dos processos. Então, deixa eu fechar aqui o PID. Deixa eu fechar aqui também o projeto. Para testar a prioridade, por exemplo, se eu pegar aqui um desses e verificar aqui no HTOP a informação dele, por exemplo, aqui está o HTOP rodando. Se eu pegar essa opção 40, deixa eu ver um que esteja aqui no PID também, que eu posso usar. Aqui está o 40. E eu vou aumentar a prioridade dele, vou botar 1 e der o OK. Ó, a gente pode ver aqui que ele mudou a prioridade, né? Então ele funcionou direitinho aqui também. É, e a alocação da CPU também. Deixa eu colocar processo 2 é, e ele provavelmente foi alocado. Agora a gente não vai conseguir ver, mas no teste em seguida que eu vou mostrar da alocação, a gente vai poder ver com mais calma esse funcionamento. Bom, agora para mostrar aqui o funcionamento da alocação, né? Eu rodei o projeto aqui com as CPUs habilitadas, agora ele está verificando o tempo inteiro. Aqui está 0% porque, como eu estou rodando uma máquina virtual dentro do Windows, e é só a parte do terminal, o computador não tem muito trabalho de fato para fazer. Então aqui a porcentagem vai ficar 0% mesmo. Você pode ver aqui no HTOP também, está dando 0,7. Às vezes sobe um pouco, mas ele baixa muito rápido também. Então não vamos conseguir ver realmente o funcionamento total. Mas a gente consegue rodar um programa que a gente viu em sala, que é o alocar CPU, que ele vai ficar no ar e ele vai ficar ocupando o uso de uma CPU, né? Como você pode ver aqui, ó, ele está na CPU 0, esse processo. Ele já apareceu aqui também, ó. Ele está no número 3607. E aí, o que é que eu posso fazer para a gente testar? Eu vou colocar aqui a CPU o PID, né, desse processo, e eu vou alocar ele agora para CPU 2 mesmo. E aí, quando eu der o Enter, vocês vão ver que ele vai mudar. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai passar todo o processo agora para a CPU2, né? Ele transferiu. E aí a gente mostra que ele também está funcionando aqui na alocação, né? Desses processos para determinada CPU.